E aí, queridos, sejam todos bem-vindos ao Papo de Vida Podcast. Estamos começando mais um programa para a glória de Deus. Você que está chegando agora, já deixa aí aquele like abençoado para nós nos identificar com a tua presença, para nós se interessar mais também a fazer vídeos para você. E hoje o Papo de Vida será uma benção. Quem vai ser entrevistado essa noite? Luane Pessoa já está aqui comigo. Compartilhe esse vídeo para uma, duas, três pessoas que cheguem em outra cidade, querido, para glorificar o nome do Senhor. O nome desse programa, você que já conhece, é o Papo de Vida Podcast. Tudo bem, Luane? Tudo bem, na glória de Deus. Glória a Deus. Luane Pessoa que está aqui comigo hoje. Luane, você nasceu aonde? De onde você vem? Conte um pouco aí da tua história, resumo aqui para nós. Bom, eu nasci em Maracanaú, na cidade de Maracanaú, no hospital mesmo de Maracanaú, em Ceará, Fortaleza. Iniciou-se a minha trajetória, quando eu nasci, a minha mãe, que inclusive faleceu por esses meses, ela me deu para Deus. Eu fui criada pela minha avó, Sim. na verdade, e ela disse assim, eu vou dar essa minha menina, eu tenho duas irmãs, fora eu tenho duas irmãs, e ela disse assim, eu vou dar ela para Deus. E a minha avó me entregou, a minha mãe me entregou para minha avó, que é crente, sempre foi crente, e me deu para Deus. Isso, bem fervorosa. Então, tua mãe desde pequena ela já fez uma oferta, ofertou a tua vida ao Senhor, né? Que nem Ana, uma Foi oferta a criado Deus. pela tua avó, É. sempre foi de um lar cristão. De um lar cristão. Sempre fui. A minha mãe, ela nunca foi evangélica. Ela dizia que não gostava muito. Mas ela dizia que queria que uma filha dela fosse diferente, sabe? Que nem as outras. Porque minhas irmãs não foram criadas que nem eu na igreja. Sempre foram do mundo. E ela queria que eu, como filha dela, fosse diferente, entendeu? Entendi. E ela dizia para minha avó, eu não estou dando minha filha para a senhora. Eu estou dando minha filha para Deus, porque eu sei que o futuro dela, ela estando na igreja, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Luane, quando despertou o amor pela obra de Deus? Desde os meus 3 anos de idade já pra começou. Quando eu nasci, fui apresentada na igreja. Inclusive, eu não sei se tu conhece, Janel, a Assembleia de Deus Templo Central. Já ouviu falar? Já. Já ouviu falar, Tempo né? Central. Eu fui minha avó sempre foi de lá, aquelas crentes do cocó fervorosamente mesmo. E aí, com 3 anos de idade começou, né, a chamada de Deus na minha vida, o amor, né, pela fé. Onde com 3 anos eu comecei a cantar no círculo de oração da minha igreja. Comecei a cantar com 3 anos de idade e por aí foi fluindo. Deus foi, né? Fui consagrada a cantora mirim da minha igreja. Quando eu era pequenininha, cantava, né? Aí veio um pastor de fora e disse assim, eu te consagro como cantora mirim da igreja. E pelo resto daí foi só bênção. E começou, né, o desejo, né, de buscar mais a Deus, um fogo em meu coração, né? Porque como aquela frase diz, o chamado é maior que a nossa capacidade, né? E por aí se desenvolveu o amor, né, pelo chamado, pela obra de Deus. Aleluia. Pois é, querido. Para nós é uma honra te receber aqui no nosso programa Papo de Vida Podcast. Luane Pessoa, né, de Maracanaú. Foi uma pessoa que o Paulo Diogo, né, nos indicou para trazer aqui para nós hoje. E hoje ela vai contar um pouco das suas experiências, o que ela já viveu aí. Aqui nos bastidores ela estava contando aqui para mim que já está com 19 anos. 19 anos na fé, né? Sempre foi criada no lar cristão, nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Nunca. Claro, enfrentei dificuldades porque nós todos na fé, né? Enfrentamos dificuldades na fé, na caminhada com Deus, mas nunca de rodear meu pé nem para a esquerda nem para a direita. A gente tem o nosso momento que a gente somos seres humanos, né? A gente somos pecadores, a gente somos falhos, mas nunca de tentar me desviar da igreja, porque foi o que eu sempre disse, mas para onde eu vou se só tu tens palavras de vida para mim?
O que adianta eu desviar para a direita, desviar para a esquerda, e se eu não sei para onde eu vou, porque só o Senhor é o dono da minha vida, só o Senhor tem palavra de vida eterna, eu nasci para isso. É o que eu costumo dizer até pro meu esposo, eu nasci para ser crente. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma maior dificuldade tua, Luane, tu pode estar contando aí, uma dificuldade que tentou te frustrar já alguma vez para desistir da fé, desistir do evangelho? Já, muitas. Enfrentei muitas batalhas espirituais, de frieza espiritual na fé, entre muitas por aí, até batalha ministerialmente. Batalha sobre o chamado ministerial, porque todo chamado, eu acredito, né, Janiel, como todos dizem, inclusive isso tem na Bíblia, toda chamada tem um processo, né, que a pessoa tem que passar por aquele processo, tem que passar pelo tempo de espera. E eu não entendi antes eu não entendia isso. Eu dizia, mas Senhor, por quê? Senhor, se eu nunca saí do teu caminho, eu dizia isso para Deus, eu me perguntava para Deus, por que que eu não tenho uma oportunidade? Eu queria tanto ter oportunidade, a gente quer ter oportunidade, né? Só que eu não entendia o processo de Deus na minha vida e o tempo de espera que era necessário. Porque como vai dizer, há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraço. Há tempo para todas as coisas. E vinha profetas até mim, espere o tempo, você está no processo. Só que eu não entendia, eu queria porque queria. E por isso eu me frustrei várias vezes, por isso eu quebrei a cara várias vezes, por não entender isso. Então, acredito que isso, na fé, foi o momento mais difícil que eu passei. Incluindo também frieza espiritual. Sabe? Acredito que o ser humano ele tem uma certa teimosia dentro de si, de querer as coisas do jeito que ele quer, e sendo que não é do jeito que Deus quer. Entendi. Então, na verdade, tu queria passar por cima do que Deus estava preparando para você. Isso. Às vezes, rapaz, será que não vai chegar a minha vez? Isso. Não estava esperando o determinado tempo do Senhor, né? Isso, era o que realmente se passava pela minha cabeça. Colocar a carroça nas frentes dos bois. Mas eu quero mais porque eu vi as pessoas cantando, eu vi as pessoas, né, fazendo a obra, e eu dizia, mas por que eu não, Senhor? Por que eu não? Eu tenho tanto desejo e tem tantas pessoas que não têm desejo, né, de te buscar e estão lá na frente. Aí o Senhor dizia assim para mim, mas você não é como os outros. Você é aquilo que eu quero que você seja. E eu não entendia. Não entendia isso. Eu demorei tempo para entender, Janiel, isso. Porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso. As coisas naturais, uma coisa natural quando você quer conquistar, uma pessoa sem Deus, ela vai lá e faz. Vai lá e faz, pode acontecer de dar certo, porque o Senhor ele honra até os ímpios. Deus é tão misericordioso. E quando é para o Senhor, é o tempo dele, não é o nosso, né? Isso, o tempo dele. Como tu falou, eu queria ter uma oportunidade. Para quem não conhece, quem está chegando agora aí no programa, a Luane, ela disse que queria ter uma oportunidade e hoje o podcast está abrindo as portas para você. Glória a Deus. Aqui é uma oportunidade que eu creio e já posso profetizar como profeta dessa geração, que vai se abrir várias portas para a tua vida ministerial. Eu creio, em nome de Jesus. E também falando até de casamento, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre casamento. Como você disse que não teve uma oportunidade, a oportunidade chegou na tua vida hoje. Sim. Tu crê nisso? Eu creio sim. Pois é, as portas vão se abrir a partir de hoje, pela fé. Eu já posso contemplar que Deus vai fazer. Agora é o tempo dele. Se a gente se apressa, quanto mais você quer fazer as coisas na tua vontade, Deus ele aperta o cordão. Isso era o que antes eu não entendia. Aí, no ano de 2000... Na verdade, Janiel, desde quando eu nasci, quando 3 anos de idade, vinha profeta até a mim, né, profeta de Deus, usado por Deus, homens usados por Deus, e dizia para mim, eu vou soprar teu nome no Brasil inteiro, eu vou te dar a terra, tu vai visitar outros lugares, estados do Brasil e fora do Brasil. Mas eu pequena não entendia muito, né? E aí, um episódio que marcou muito a minha vida, eu me lembro desse episódio, foi no ano de 2019, eu tava num culto, mas só Deus sabe como é que eu estava nesse culto. Meu coração muito aquebrantado diante da presença de Deus. Eu estava muito frustrada. Sim. E foi quando foi até o pastor Isaac, eu sou da igreja dele, me chamou até a frente e disse assim, chamou eu e outras pessoas. E disse assim, irmã Luane, eu tenho um recado de Deus para você.
E o Senhor começou a ministrar através da vida dele e disse, irmã Luane, Deus me manda agora te dizer que no lugar da vergonha eu estou convertendo em honra. E agora eu vou revelar o teu passado. O Senhor falando através da boca do pastor Isaac. E o Senhor começou a revelar sobre o meu passado, dizendo que quando eu era pequena, assim, no dia que eu nasci, o meu cordão umbilical foi cortado e colocado num pé de um espírito, de um santo. E que tinha tirado, uma cartomante tinha tirado 3 cartas dizendo que eu ia ser vidente. E o Senhor falou através da boca dele, dizendo assim, mas eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que te farei cantora, levita da minha palavra. E o Senhor disse, te prepara, porque uma agenda vai se abrir para tu cantar para milhares de pessoas. O câncer vai ser arrancado, o cisto vai desaparecer e pessoas vão ser curadas. Quando Deus falou isso, eu caí de joelho no chão e o Senhor disse assim, eu vou te levar também em um programa. E eu dizia assim, mas Senhor, qual é esse programa? E o Senhor dizia assim, eu vou te levar em um programa para te dizer que eu sou Deus e te mostrar que eu sou Deus na tua vida. E essa noite marcou o meu ministério, que eu nunca, Janiel, esqueci dessa noite. Que Deus, ele renovou a promessa quando eu era criança. E a partir disso, Deus, ele tem abrido as portas para mim. Tenho enfrentado dificuldade? Tenho, porque todo cristão enfrenta dificuldade. Mas Deus, ele começou a abrir as portas para mim, Deus, ele começou a fazer, e eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Tu falou aí do pastor Isaac. Pastor Isaac é uma benção, quero mandar um abração. Um beijo no teu coração, pastor Isaac, pastora Daniela, né? Tive a honra de conhecer esse homem de Deus. Ali é homem de Deus e profeta. Precisamos de homens tementes e que falem a verdade, doam onde doer. Mas temos que ter homens que nem o pastor Isaac, homem ousado. E tu tá com quanto tempo já com o pastor Isaac? Eu acho que vai fazer 8 anos, eu não me lembro muito bem. Mas eu era da Atento Central, né? E Deus me induziu a ir para a igreja do pastor Isaac, através da minha tia, uma mulher de oração, uma mulher de fé. E desde lá eu nunca saí. Quando eu fui, pronto, nunca saí mais de lá. Faz parte do ministério? Faço parte do ministério. Na verdade, eu conheci o pastor desde quando eu era pequena, pastor Isaac. Desde quando eu era pequena. E a partir daí foi só, né? Foi só bênção, foi só vitória, para a glória de Deus. E Luane, como tu falou que cantava, né? Desde pequeno tem projeto para você, pretende gravar um CD para glorificar o Senhor? Pretendo sim. Esse projeto está no teu coração? Tá sim, Deus, ele já confirmou isso para mim. Na verdade, singles, eu já tenho 10 músicas autorais minhas que Deus, ele me deu. O Senhor, né, tem falado para mim que ia me dar músicas, disse para mim que eu preparasse, né, o caderno, a caneta que ele ia me dar. E a partir de aí Deus foi me dando as músicas e hoje eu já tenho 10 músicas autorais para a glória de Deus. Só esperando mesmo, né, lançar e para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E o teu esposo aí? Teu esposo aí que nós estávamos conversando nos bastidores. Aonde tu conheceu ele? Quando? Como foi esse elo aí que o Senhor juntou aí uma cearense e o gaúcho, né? Foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu fui para o Rio Grande do Sul e através do Rio Grande do Sul, aquele estado lindo, muito bonito, Rio Grande do Sul, eu conheci ele lá. Conheci o meu esposo. Não tem filhos ainda não, você? Não tenho filho. No futuro, né? Mas não agora. Filho é uma herança de Deus, né? E também tem o tempo certo. Tem um tempo certo. Tem o tempo do Senhor, né? Tem um tempo certo. Tudo tem o tempo dele, não adianta querer apressar para nada, porque às vezes a gente se frustra em tudo. Área espiritual, área casamento, físico, todas as áreas têm que ser compostas pelo Senhor, né? Me conte aí uma experiência sobrenatural que a Luane já viveu. Eita. Que pode estar contemplando aqui para nós hoje no Papo de Vida. Já de muitas, já vivi muita experiência espiritual e uma delas que marcou mesmo foi quando eu fui até o céu. Deus, ele... Com certeza. Deus, ele me deu, eu tava orando de joelho, eu passei mais de 1 hora orando de joelho, e eu disse assim, Senhor, quero ver tua glória, me mostra pelo menos um pedaço da tua glória. E foi quando Deus, ele me deu a visão acordada orando. Eu entrava assim por uma porta,
E tinha alguém do meu lado, só que eu não via quem estava no meu lado, mas acredito que seja um anjo, né, me guiando. E eu entrava por essa porta, subia umas escadas. E quando eu entrava, eu vi um lugar muito bonito, muito. Várias pessoas de bata branca, um rio muito bonito, grama, tinha ouro, tinha cristais, tinha as pedras preciosas. Eu disse assim, mas Senhor, como é que o Senhor pode... Quem sou eu, né? A gente se pergunta, quem sou eu para que o Senhor mostre isso, porque a gente somos tão falhos, né? E de repente, Deus, ele me mostrou uma cadeira muito bonita. E eu perguntava assim, Senhor, para que essa cadeira? É para você. Deus, ele dizia, é para você, uma cadeira muito bonita, uma cadeira com ouro, com detalhes de pedras preciosas. Deus, ele me mostrou uma sala que tinha vários livros, vários pergaminhos. E meu Deus, eu não mereço ver isso. E quando Deus, ele terminou de me mostrar a visão, eu comecei a falar línguas estranhas, eu comecei a entrar no mistério que eu não queria parar mais. Eu acho que foi umas 7 horas só ali no meu quarto com essa experiência sobrenatural, Janiel. Foi algo tremendo. Só para quem Deus já mostrou, sabe que é algo tremendo. E você nunca mais é o mesmo. E que eu dizia para Deus, Senhor, me deixa aqui, não me leve mais não, me deixa aqui. Eu quero ficar aqui, porque é uma coisa linda, sobrenatural de Deus. É poderoso. Experiências com Deus, só sabe quem passa, né? Poderoso. Deus revela para aqueles que buscam, quem procura, né? Teu batismo no Espírito Santo. Meu batismo... Quantos anos você tinha? Foi batizada? Tinha 12 anos. Fui batizada. Ainda na Templo Central, quando eu estava lá na Templo Central, eu fui batizada com o Espírito Santo por Deus, né? Comecei a falar línguas estranhas. E depois disso foi só, né? Deus aperfeiçoando o dom. Glória a Deus. Falar aqui um pouco dos nossos parceiros, né? Quem está apoiando esse programa. Glória a Deus. Quer tornar um parceiro do nosso programa? Entra aí no Instagram, @Papo de Vida. Você será bem recebido. E a gente vai estar mostrando aqui os como para você se tornar um parceiro. Quem está nos apoiando esse programa ainda prosseguir para a glória de Deus é a minha amiga Rosângela, da Queijolândia, lá na Rua Quixadá, Planalto Ayrton Senna. Um abraço, minha amiga Rosângela. Gerlane do Pastel do Lelê. Pastel do Lelê, quando fala em pastel, os crentes se alegram, né? Comida, né? Na verdade. Aleluia. Também meu amigo Edinaldo, da MMV Pizzaria. MMV Pizzaria. Açaí da Tatá, tá nos apoiando. Também meu parceiro firme e forte, que está sempre comigo, é o meu amigo Faustino. Um abraço, Faustino, da F Cabrinde. F Cabrinde. E minha amiga Amanda Fisioterapeuta, nossa diretora do programa. Pois é isso, querido. Torne-se um parceiro do Papo de Vida Podcast. Inscreva-se no nosso canal, quem está chegando agora. Deixa aí teu like. Convide pessoas para fazer parte desse programa. Para unir, para crescer mais a nossa família. Inscreva-se e compartilhe para várias pessoas. Mande para o teu amigo, para um primo, para o teu vizinho. Vamos convidar pessoas para fazer parte. Estamos aqui no canal todas as sexta-feira, às 19 horas, com conteúdo novo. Glória a Deus. Pois, Luana, suas experiências sobrenaturais foi poderosa, não foi? Como tu falou aí. Essa daí foi acho que vai levar para a tua vida toda. Minha vida toda. E fora outras, já tive experiência espiritual com demônios também, dentro de casa, orando. E esses espíritos malignos se apresentando assim para mim pessoalmente mesmo, eu vendo, sabe? E já enfrentei muito essas batalhas. Com espíritos malignos, eu repreendendo a Deus, né? Vinha se apresentar mesmo assim pessoalmente para mim. E eu pegava, me levantava, começava a repreender, começava, né? O Senhor me usando, desmanchando, obras de macumbaria, feitiçaria. Algo sobrenatural e tremendo de Deus mesmo. Só quem já viveu, né? Porque quando a gente sente aquela coisa, né, Malé, a gente começa a se arrepiar todinha, né, Janiel? A se arrepiar todinha. Meu Deus do céu, e começava a louvar, e aquele espírito maligno saía, para a glória de Deus. Sabe, Janiel, a fonte de inspiração, primeiramente, eu tenho Jesus, né, como base, como a nossa vida.
E a minha segunda fonte de inspiração... Minha segunda fonte de inspiração é minha mãe. Minha mãe que faleceu agora. Fala um pouco da tua mãe aí. A minha mãe acabou de... como eu disse, ela faleceu, né? Ano passado, em dezembro, recentemente, em dezembro. E minha mãe, como eu falei, a minha mãe, ela era um bandista, sabe? Minha mãe era um bandista. Mas ela sempre dizia pra mim que era um meio dela se sustentar, sabe? Se sustentar. Porque ela não tinha emprego e tal, e ela era como uma forma de sustentar minhas irmãs. Porque, como eu falei, né, eu fui criada pela minha avó. E a minha mãe vivia naquela coisa, né, de umbanda, de coisa. Só que eu nunca critiquei. Eu sempre dizia, mãe, esse não é o caminho de vida que Jesus ensinou, né? Porque Jesus veio para salvar, libertar. Jesus é o caminho, a vida, né? E quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, né, será condenado. Mas, apesar disso... disso tudo, eu tenho a minha mãe como uma fonte de inspiração. Uma fonte de inspiração para mim de coragem. Uma fonte de inspiração para mim de vigor. Minha mãe tinha muito coragem. Inclusive, Janinho, a minha mãe era cantora também. Era? Só que ela era cantora de seresta, né? Onde a seresta que ela ia, ela pedia oportunidade lá para cantar cantora a seresta. Secular da noite. E teve um dia, Janiel, que marcou a minha vida. Foi quando eu era pequena, eu tinha 9 anos de idade. E ela tava numa seresta na esquina da minha rua. Aí eu avistei, eu com a minha bicicletinha, que eu vivia brincando de bicicleta. Eu disse assim, aquela ali é minha mãe. Tava lá minha mãe, minhas irmãs na mesa. Aí eu fui até lá, minha mãe, ela disse assim, minha filha, o que é que você tá fazendo aqui? Não, mãe, eu vim só ver a senhora. Ela pediu pra me sentar. Aí, de repente, tinha a seresta lá, né, o tecladista. Ela até cantando, eu disse assim, mãe, eu quero oportunidade pra cantar. Ela disse assim, minha filha, você tem certeza? Ela disse assim, eu quero, mãe, eu quero levar a palavra de Deus, eu quero. Aí ela falou com o tecladista lá e me deram a oportunidade, até eu cantei aquela música. Advogado fiel. Eu comecei a cantar. Na medida que comecei a cantar, os carros ia parando na rua, Janiel. Os carros de gente evangélica parando na rua e olhando, e começando a me olhar. E as pessoas ali chorando, e até gente bêbada, né, assim, chorando. E quando eu terminei de cantar, as pessoas vinham até mim e disseram assim, olha, o chamado que Deus tem sobre a tua vida é muito grande. Você vai além do que você já imaginou. E eu, criança, eu me alegrava tanto com aquilo, né? Eu dizia assim, poxa, nossa, eu levei a palavra de Deus para aquelas pessoas. Eu cantei para os ímpios. Mesmo que fosse ímpios, mas eu cantei, eu plantei uma semente no coração deles. Para a glória de Deus. Eu não, né? Porque a gente não é nada, mas Jesus, né? Através de mim plantou, a semente ficou ali, né? No coração deles. Isso foi um episódio muito que marcou a minha vida, muito, muito. Minha mãe, ela sempre me apoiava nos meus sonhos, Janiel, sempre. Ela dizia, não desista nos seus sonhos, que um dia você vai chegar aonde você quer que Deus chegue. Glória de Deus. Perdeu a tua mãe ano passado, ela chegou a falecer sem Jesus, ela confessou Jesus antes da morte. Eu não sei, Janiel, o que me falaram... Ela não morava contigo, Não morava comigo. Mas o que me fala... Ela faleceu dormindo, do jeito que ela queria. Mas, apesar disso, ela tinha... Mas ela não tinha problema? Doença? Tinha. Coisa? Só vivia doente. Só que ninguém sabia a causa, ela também não queria se tratar. E ela dizia assim... Ela avisava a todo mundo, gente, eu tô perto de falecer, E ela faleceu dormindo. E os médicos disseram que foi ataque fulminante do coração. Que ela faleceu. Ataque fulminante. Meu Deus. E ela era um bandista, só via nessas coisas? Não, ela era um bandista, né? Era um meio que ela tinha pra sustentar as duas meninas, porque eu era criada pra minha avó, mas ela filha única eu tenho? Eu tenho 2 irmãs. Ah, você e mais 2. Só que o que acontece? Era um meio que ela se sustentava, mas depois ela saiu disso e foi pro espiritismo.
né? Que a gente sabe, né? Que é quase a mesma coisa, né? Mesma coisa. A mesma coisa. E aí ela saiu, foi pro espiritismo, mas apesar disso, ela reconhecia o temor de Deus, Janiel. Ela reconhecia, ela tinha uma mulher de fé. E até meu cunhado chegou a comentar que antes dela morrer, ela estava orando muito. Ela passava horas e horas de joelho, pedindo perdão a Deus, né? Só que a salvação é individual, né? Com certeza. Mas a misericórdia do Senhor, ela é grandíssima, né? Pode ser que ela tenha se arrependido no íntimo ali, né? Só Deus e ela sabe. Antes dela falecer, como você falou que ela foi dormir e não acordou, né? Não acordou mais. Se ela tiver foi até confessado... um dia, no dia que ela faleceu, foi depois do Natal, acredita? Dia 24, aí dia 25, né? Dia 26, ela faleceu. Meu Deus. Mas o Senhor tenha dado misericórdia e graça a ela, né? Se tivesse confessado o nome do Altíssimo, creio que o Senhor pode ter dado vitória, né? Para ela, né? Com certeza. Luane Pessoa, né? O que mais te motiva no Evangelho? O que deixa assim você mais motivada? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que me inspira a cada dia. É um fogo que arde meu coração. Entro no meu quarto, fecho a minha porta, passo horas lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia. E a palavra de Deus é o que me motiva mais a prosseguir, Janiel. O Espírito Santo brada ao meu coração e é o que me motiva mais a prosseguir, a continuar a jornada. Glória a Deus, glória a Deus. Glória Poderoso. a Deus. Tua história, né? História de vida. Luane Pessoa. Olha lá que se alguém fez uma pergunta para ti aqui no nosso Instagram aqui. Aleluia. Deus seja louvado. Luane, você falou aí a respeito das tuas músicas. Sim. Tu tem uma música aqui que você possa estar cantando um pouquinho para nós, um trechinho, uma música sua. Eita, Jesus! Essa daqui eu vou gravar, vai ser a primeira faixa do meu CD, como tu falou que cantava. A primeira música que o Senhor te entregou, eu queria ouvir um trechinho aí dessa tua música aí. A primeira das primeiras ou uma das... A primeira composição que o Senhor te entregou. A primeira composição que Deus me entregou foi num momento muito difícil. Sabe, Janiel, que eu estava passando na minha vida espiritual. Um momento muito difícil. Eu tinha ido pro monte no dia anterior, pedindo a Deus, né, misericórdia. E quando eu desci do monte, voltei para casa, de repente veio tipo um ritmo na minha mente para me poder cantar. E aí eu comecei a escrever, no mesmo dia Deus ele me deu. Na mesma hora comecei a escrever a canção todinha. E quando eu escrevi, cantei, eu enviei para uma amiga minha. Eu enviei essa música pra amiga minha. E quando eu enviei, eu disse assim, aí, o que é que tu acha dessa música? Ela disse assim pra mim, Luane, Deus falou comigo nessa hora através dessa tua canção. Assim, eu terminei de orar agora, Luane, e Deus me respondeu através dessa canção. Eita, Jesus é de Deus, pra glória de Deus. Aleluia. Canta ela um pouquinho pra gente ouvir, tu lembra ainda? Lembro sim. É toda? Não, faz só um trechinho aí. Eu vou comprar um refrão. Glória Que é assim. A tua dor, eu sou mais forte que o teu problema, eu sou mais forte. E não há nada que eu não possa resolver por você. Eu sou a tua luz, eu sou teu Deus. É um pouco do refrão dessa música. Como é o nome desse hino aí? A sua dor. A sua dor vai edificar muitas vidas aí, né? Muito. Vai ser uma letra aí poderosa para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Daniel. E voltar aqui a falar sobre teu casamento. Qual foi a maior dificuldade no teu casamento? Vocês estão com quanto tempo casados já? 1 mês ainda. Tá recente? Recente ainda. Recente ainda. A gente se casou em janeiro. A gente se casou. Namoramos, né? E depois, né, casamos. A gente decidiu se casar, né? Amém. Eu ia fazer uma pergunta aqui de casamento, mas como vocês estão recentes, né? Ainda estão... caminhando, né? Caminhando. Somos novatos, muitas né? Experiências aí vocês vão ver. Eu ia fazer uma pergunta sobre a experiência de casais, mas como vocês
Casaram recente, não vamos pular isso daqui. Somos novatos ainda. Vamos viver muitas experiências aí com o Senhor. Sim, com certeza. Não é verdade? Uhum. Glória a Deus. Continuando aqui nosso papo. Quero abraçar também aqui meu amigo Léo Glass. Léo Glass que está nos apoiando. Isaac Refrigerações. Tudo para suas refrigerações, querido. Você fala com o pastor Chilton. Esse cara aqui é uma bênção. Lojas para conforto. Meu amigo André Evangelista, né? Tô até esperando o meu travesseiro, né? Para ficar mais confortável aqui. Vai ser o garoto propaganda, né? André Evangelista, aquele abraço, meu irmão. Naldo do Maracujá, VN Frutas. Deus abençoe tua vida. Também está nos apoiando. É a Suzy da Total Clean. Né? Todo tipo de produto de limpeza para a tua casa, teu negócio, tua empresa, né? Você procura aí a Suzy da Total Clean. Quem se interessar se tornar um parceiro do nosso programa, você vai entrar aí no Instagram, @papo de vida. Genial, eu quero tornar um parceiro, eu quero ajudar, quero colaborar com vocês. Vem somar com a gente, querido. As portas estão abertas aqui para a gente somar e contribuir para o Evangelho, que nós precisamos de apoio, precisamos de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando aqui com a minha amiga Luane Pessoa, né? E suas irmãs, Luane? Fala um pouco das tuas irmãs, eles são convertidas. Vocês têm uma ligação assim muito boa, são unidas. Temos glória sim. de Deus. Toda a família, a gente sabe que independente de ser cristão ou não, toda a família passamos por problemas, tem dificuldades, existem brigas, mas só que o Senhor, ele transforma, né? Sim, com certeza. Infelizmente, Janiel, as minhas irmãs, elas não são não são cristãos ainda, não se converteram. Mas está orando para a conversão. Tô orando para a conversão, né? A gente, né, que é crente, ora, né, para a conversão daquela pessoa, principalmente das minhas irmãs, mas a gente é sempre muito unidas, né? As minhas irmãs moram perto de mim, então eu sempre estou lá, às vezes elas vão lá na minha casa, né? Sempre vou lá ver os meus sobrinhos, tenho uns sobrinhos, tenho também uma sobrinha pequenininha também. Eu não faço acepção, porque tem irmão que diz, mas eu acho essa daqui, a minha irmã, essa daqui melhor, sou mais aproximada a essa. Mas eu não acho isso, eu acho que todas as duas, né, como são irmãs, a gente tem que ficar unida, né? Com certeza. Não separado, não existe acepção de, fulano é melhor, não. Eu acho, né, que não existe isso. Que vale a união, né, familiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. É o que eu falo também, sabe, Janiel? Eu não tive pai. Eu vou contar aqui uma história que faz parte da minha história. Fica à vontade. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu te disse, né, que quando eu nasci, a minha mãe me entregou, né, pra minha avó, que me criou. Fez aquele resumo. A minha avó... Conta mais detalhado aí. Minha avó por parte de pai, né? Ela me entregou e tal, e disse assim, olha, essa menina é sua neta. Essa menina é sua neta e você vai criar. E minha avó, tudo bem, né, me criou e tal, e com 9 anos eu fui lá na casa da minha mãe com a minha avó. E aí veio um homem até mim, chegou lá, né, e disse assim, olha, minha filha, o negócio é o seguinte, eu sou seu pai. Eu que sou seu pai, sua mãe, eu acho que se equivocou. Eu que sou seu pai. Sempre soube que eu sou seu pai. Sim. Eu dizia assim, mas como assim esse homem está dizendo que é meu pai? Como assim, meu Deus, esse homem está dizendo que é meu pai? Se eu já tenho um pai, né, que minha mãe me entregou para minha avó, né, dizendo que eu era neta dela. E aí, tudo bem, né, quando eu cheguei em casa, a minha avó falou para essa pessoa que era meu pai. Tô dizendo isso porque mais pra frente eu vou te dizer que era meu pai, entre aspas, né? Entendi. E ele disse assim, mas como assim? Será que essa menina não é minha? Será que, né, eu fui enganado? E aí tá, e passou-se 5 anos. Depois desses 5 anos eu fui até o homem que disse que era meu pai. Ele disse assim, vamos fazer o DNA pra ver se eu sou sua filha. Ele disse, não, tipo assim, ficou fugindo, né? Aí eu disse assim, aí esse meu pai, que era meu pai, entre aspas, né? Tô falando assim, né? Aí ele disse assim,
Pois vamos fazer o DNA, eu e você. Se você não for minha, aí eu já sei que aquele homem tava falando a verdade. Aí nós fomos pra clínica, fizemos o DNA e deu negativo. Deu negativo. Meu Deus do céu, eu criança, né? Imagina isso para um psicológico de uma criança, né? E aí, eu comecei a chorar, E aí, quando ele descobriu, ele também ficou muito desnorteado. E aí eu contei pra minha mãe. Aí minha mãe disse assim, mas como pode isso? Se eu tinha contado tudo certinho, se eu sei, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí eu peguei e fui fazer o DNA com esse tal homem. Tu acredita, Geniel, que deu positivo? Deu positivo. Aí deu positivo. Fiz com ele, minha mãe, e eu disse assim, olha, você é meu pai. Ele disse assim, isso não faz diferença não, minha filha. Eu já sabia disso há muito tempo, que eu era seu pai. Então foi um desses episódios, assim, que eu acho... É meio assim... conturbado, né, Janiel? Que às vezes é, ao mesmo tempo, um pouco, né, engraçado, né? E aconteceu na minha vida isso. Tu tinha 9 anos. 9 anos. Quando aconteceu esse relato. Esse relato. E como tu foi criado pela tua avó, Luana? Deixou algum trauma? Você não ter sido criado pelos teus pais biológicos? Deixou sim. Eu não culpo minha mãe, porque minha mãe entregou a mim, era propósito de Deus. A minha mãe entregar eu pra minha avó, era propósito de Deus. Isso eu não tenho o que falar, isso eu não tenho o que reclamar. Mas, Janiel, isso deixou uma marca em mim, porque quando descobriram que eu não era filha do meu pai, entre aspas, todo mundo começou a mudar comigo. Todo mundo começou a mudar comigo. Da família do meu pai, entre aspas, todo mundo começou a mudar comigo. E eu, uma criança, eu não tinha culpa, né? Eu era a vítima, né? E isso mexeu muito comigo, entendeu? A minha trajetória, mas apesar disso, a minha avó não deixou de ter me criado. Minha avó me criou a vida toda, mesmo sabendo que eu não era neta dela, descobrido, né? Mas continuou, né? E assim, eu amo muito a minha avó. Eu tenho ela como minha mãe mesmo. Eu dizia, não, eu tenho duas mães. A minha mãe biológica, que é essa que faleceu, e a minha avó, né? Que eu chamo de mãe também. E eu tenho a minha avó como a minha mãe mesmo. E eu sempre disse que eu tinha duas mães, né? Mas agora ficou só uma, né? A outra Deus preparou e levou. Eu sei. Que obstáculo, Luane, assim, você teme e treme que eu não quero mais passar? Que obstáculo é esse que te deixa com medo? Assim, eu não quero mais passar por esse. É esse mesmo que eu te contei. Eu não queria ter passado por aquilo, sabe, na minha vida, mas como eu te disse, a culpa não era minha, sabe? E eu não quero ter que passar de novo, né? Nem desejo passar. E nem desejo pra ninguém. Que alguém passe, que isso aí é muito difícil. Causou um problema. É muito difícil. E o que eu digo sempre para Deus, Senhor, o Senhor é meu pai. Eu não tive pai, mas o Senhor sempre foi meu pai. O Senhor sempre supriu as minhas necessidades. Mesmo faltando alguma coisa, Deus ia lá suprir a minha necessidade. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, eu não tive um pai na terra, mas eu tive um pai no céu, que nunca deixou de me ajudar em nenhum momento, Para a glória de Deus. Uma história aí que deixou muitas marcas, né? Mas como você falou, que Deus vai te dar a vitória. A pior falta, sabe o que é, Janiel? É você sentir falta de um pai. Um pai para lhe abraçar no momento mais difícil da sua vida. Um pai para aconselhar você. Um pai para dizer, eu tô aqui, eu lhe ajudo, seja no que for, financeiramente ou apenas um conselho, eu tô aqui para lhe ajudar. E a maior falta que eu ainda sinto é a falta de um pai. Mas o que eu disse, Deus ele sempre supriu essa necessidade, por incrível que pareça, Janiel. Por incrível que pareça. Às vezes eu dizia assim, Deus, eu quero isso, isso e isso. Eu quero essa roupa e essa roupa. Tu acredita que vinha a irmã dizer assim, ei minha filha, vem aqui. Deus, mamãe me mandou lhe entregar isso do jeito que eu tinha pedido a Deus. Do jeito que eu tinha pedido a Deus. Então Deus ele nunca deixou faltar nada para mim. Deus ele sempre supriu a necessidade de um pai que eu nunca tive. E o que mais te aprisionou assim na tua infância, que deixou você presa? Já chegou a passar fome?
Fome mesmo não, mas dificuldade sim. Já enfrentei muita dificuldade financeiramente, mas não de passar fome mesmo, sabe? Eu sei. Glória de Deus. Mas Deus sempre estava ali te guardando, né? Guardando desde o berço. Criada só pela avó, era só você e tua avó. Eu, minha avó e meu avô. Eu e minha avó e meu avô. E minha mãe sempre me ajudava muito, como eu te falei. Minha mãe, ela ia pegava um dinheiro ali, fazia a feira pra mim, ia deixar lá na minha avó. Minha mãe nunca ela se afastou. Minha mãe também sempre teve presente. Por mais que não tivesse me criado, mas sempre, né, ficou presente na minha vida. Glória a Deus. E na igreja, Luana, a gente sabe que a igreja base, a igreja feita pela mão de homem, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas na igreja alguma pessoa já chegou a tirar pedras sobre o teu ministério, dizer que você não ia fluir, não ia romper, Já muitas. para tentar ali desistir da caminhada. Não, Luana, esse aqui lugar não é para ti não. Já muitas pessoas chegaram pra mim e disseram assim, você não canta nada. Inclusive, teve um episódio que marcou isso na minha vida, no meu ministério. Que quando eu terminei de cantar, uma pessoa grande que sabia cantar, que tinha técnicas vocais, olhou pra mim e disse assim, você não serve pra isso não, larga isso tudo aí, que você não canta nada, você não tem técnica vocal. E eu olhei pra ele e disse assim, pra louvar a Deus, você não precisa ter técnica, você precisa principalmente ter unção. Então eu louvo sim a Deus. Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei em lágrimas. Porque a gente sabe, né, que na igreja é uma coisa, mas quando você chega em casa, né, a pessoa e eu já pensei muitas vezes. Eu já pensei muitas vezes em entregar a Deus tudo e sempre dizia, né? Senhor, por que o Senhor me escolheu? Tem tantos grandes, tem tanta gente melhor do que eu, né? O que a gente fala, né? A gente, seres humanos, fala. Porque, Senhor, tem gente melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu. Acho que o Senhor se equivocou em ter me chamado. E aí, Deus, ele tem falado, Deus, ele tem me consolado naquele dia. E entre muitas coisas, muita gente falando muita coisa, dizendo que eu não ia chegar, dizendo que o meu ministério tinha morrido, dizendo que eu não existia mais vida aí. E Deus, ele mostrou que existe vida. Mas é como eu falo, sabe, Janiel? Elogios não satisfazem a minha alma. Os aplausos, eles não compensam o que eu já sacrifiquei para estar aqui hoje, para ter o chamado, para ter o ministério. Os aplausos não compensam. E o que eu digo para Deus é que eu não sou nada sem a presença dele. É que eu digo para Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, como eu irei se o Senhor não for comigo, se eu não tiver a tua presença? Eu não sou nada sem tua presença. O que adianta eu cantar, o que adianta eu pregar, o que adianta eu ministrar, se eu não tiver a tua presença? É o que eu sempre dizia para Deus. E como eu disse também no começo do programa, o chamado, ele é maior do que a nossa capacidade. Como Jeremias disse, é um fogo que arde em nosso coração. Que é mesmo a gente pensando em desistir, a gente não desiste, porque há um fogo no nosso coração de fazer a obra de Deus. E anseia, né? Anseia. Uma sede. Nunca desistir, né? Uma sede. Aleluia. Quero mandar um abraço também aqui, continuando esse programa maravilhoso. Achei aqui na Mari tudo para moda feminina, não é isso, Dá? Achei aqui na Mari uma parceria da gente que ela tá com a minha esposa aí desde quando a minha esposa começou a fazer story. E ela também vai estar aí apoiando o próximo podcast que está chegando aí. Tá bem quentinho, já tá no forno, já pronto para estrear. Mulheres que expiram, já vou falar aqui para você que está nos assistindo, já pode espalhar aí a notícia, viu? Vai ter um novo podcast, que é a minha esposa que vai apresentar, Dari Rodrigues. Mulheres que inspiram, será uma bênção. Viu? Todo o conteúdo só de mulheres, cheias de Deus, mulheres cheias da presença, mulheres que vai inspirar, viu? Meu irmão, se prepare, viu? Eu vou deixar aqui só um trechinho, se prepare, porque a estreia, meu irmão, vai ser com uma mulher de Deus aí extraordinária. Não vou dizer o nome, não. Me conte aí, gente, é o nome, nem queira que eu não vou soltar, não. Só assistindo. E qual é o dia aí, produtor? Qual é o dia aí, produção da estreia? Próxima semana, mas qual é que vai pro ar que horas? 7. Vai 7 horas de
Ao sábado, galera. Você que está nos assistindo ao sábado. Mulheres que Inspira. Pode ficar aí aquele Eita, gostinho. Jesus. Vai ser ao sábado às 19 horas. Tem muita gente em casa sábado. Só esticando a canela, deitado na cama, assistindo aquela Netflix. Para tudo. Para a Netflix para assistir Mulheres que Inspira. Pare tudo. Ó, YouTube, filmezinho. Você vai deixar tudo de lado para assistir Mulheres que Inspira. Que será uma benção. Amém? Glória a Deus. E vamos para cá dar continuidade aí. Luane, tem algo que você queria deixar, que eu não se expressar mais aí? Eu não... O que eu queria deixar, assim, Janiel, é para que as pessoas não desistam. Não desistam dos seus sonhos, porque um dia você vai chegar lá. Lá em Romanos vai dizer que Jesus, ele não deixou com que a cruz fizesse com que ele desistisse. E a gente não pode deixar com que a luta faça com que a gente desista. A gente não pode deixar com que o processo que a gente passa faça com que a gente desista. Por quê? Porque justamente o processo, a luta, a tempestade do deserto serve para um propósito na nossa vida, para nos moldar. Foi como tem lá em Jeremias, que Deus ele diz assim: Jeremias, desce até a casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, tudo na nossa vida tem a olaria de Deus, onde o vaso é moldado, onde o vaso é tratado. E todo deserto, toda luta, todo processo tem um propósito. Mas o propósito do processo não é fazer com que você desista, mas é para fazer com que você prossiga. O processo, o deserto, a tempestade serve para outro propósito, não fazer com que você desista. Então a gente não pode deixar as lutas, o processo, o deserto, a adversidade fazer com que a gente desista, com que a gente saia do propósito, que é aquilo que Deus quer na nossa vida. E não desistir dos nossos sonhos. Não desistir. Pode demorar, pode levar o tempo que for, mas você vai conseguir. Você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir. Se Deus ele te prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir, sim. E não desistir dos seus sonhos jamais. José foi um sonhador, mas porém teve apredejamento, né? Foi apredejado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, passou o que passou e se tornou governador. Eu acredito que aquelas pessoas que te humilharam vão ver a honra de Deus sobre a sua vida. Aquelas pessoas que não deram nada pra você, não acreditaram. Tem gente até da nossa própria família que não acredita na gente. Com certeza. Aleluia. Mas vão ver o que Deus fará na sua vida. E eu creio nisso. E como José, eu tenho essa inspiração. Não desista dos seus sonhos. Pode demorar, pode. Todo processo tem o processo da demora. Mas você vai conseguir sim. Glória a Deus. Deus seja louvado. E daqui para frente, qual o seu alvo? O que é que você almeja alcançar? Janiel, eu quero isso para minha vida. Qual é um alvo que você sonha? Meu sonho? O meu alvo, Janiel, como eu falo para muitas pessoas, é o meu ministério. Sobre gravar o meu single, que eu quero muito gravar um single com a minha música, com uma das minhas músicas, na verdade. E esse é o meu alvo, ser usada por Deus, o meu ministério, né? E esse é o meu alvo, o meu foco que eu quero. Mas não por fama, não por aplauso, mas para levar a palavra de Deus a outras vidas. Como eu disse para você, né? Eu não quero fama, não quero aplauso. Eu falo para Deus, tudo que eu quero é a tua presença. É a única coisa. Eu quero levar a presença de Deus para outras pessoas ao meu redor. Glória a Deus. Eu costumo dizer, sempre quando eu estou louvando, na minha igreja, em qualquer congregação que eu vou, Senhor, eu sempre falo isso, acho que já virou um lema meu. O meu maior presente é a tua presença. Não tem presente maior do que a presença do Eterno. Eu desconheço. É verdade. Quando você confia e entrega nas mãos do Senhor, você tem que aceitar. Como tu falou, o propósito, a dor, ele faz parte do processo. Faz parte. Porque a gente somos um instrumento nas mãos do Senhor. E quando está mais doendo na gente, é porque a gente somos ferramenta para o Senhor. Para nós está sendo dor. Mas Deus está lapidando a gente, trabalhando, moldando na forma dele. Com certeza. Então é um dos teus sonhos, né? Porque a gente tem vários sonhos. Além de gravar esse single, que você tem um single, vários singles, né? Para gravar. Tem outro alvo que você já tentou alcançar, ainda não conseguiu?
Eu quero muito... Almeja. Eu quero muito também viajar para outros estados levando a palavra de Deus. Deus, ele já tem falado muito comigo sobre isso, que ia me levar, que ia dar certo. E eu quero muito viajar para outros estados levando a palavra de Deus. É o que eu digo para Deus: Senhor, eu sou tua levita, canto no altar, mas eu também quero levar a palavra de Deus na rua, pegar a caixinha de som e louvar para as pessoas se converterem, porque o evangelho não é só para as pessoas que estão na igreja, o evangelho precisa ser pregado na rua. E é o que eu sempre digo para Deus. Esse também é um alvo Tem que meu. começar do pouco. Isso aí que você falou, pegar na caixinha, já é um passo a mais. Não é toda pessoa que faz, é poucas. Não tem toda pessoa que tem coragem, né? Porque às vezes a pessoa quer o muito, mas não está fazendo nem um pouco. Se você começar, isso aí já é uma bênção. É verdade. Porque tem pessoas assim que, como a palavra de Jesus mesmo vai dizer em Mateus, que Deus, ele não veio já para os que são sãos, para os que são curados, mas Deus veio para os que estão cansados, doentes, oprimidos, sobrecarregados. E justamente tem pessoa na igreja que é assim, mas é mais no mundo. Entendeu? É mais no mundo que precisa, a pessoa lá fora precisa muito, entendeu? E isso Deus, ele tem colocado no meu coração, porque tem muitas pessoas que só sabem cantar na igreja, só sabem levar para, mas eu quero ser diferente. Eu disse: Senhor, eu quero ser diferente e eu quero ser usada por ti. Quero ser cantora assim, levita nos altares, quero, né? Todo mundo que é cantor tem um sonho, né, de cantar nos altares, mas eu quero ser cantora de rua. Pois é, Luane, às vezes a gente deixa tanto a desejar, porque a Bíblia diz que grande é a seara, né? Poucos são os ceifeiros. Meu irmão, esse mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Tem muitas pessoas perdidas. E às vezes a gente é tão falho, o vizinho da minha casa aqui do meu lado, eu não falo, nunca falei de... Eu estou falando aqui para todos nós que é cristão, às vezes eu nunca falei do amor de Cristo pro meu vizinho. Não é verdade, Daniel? É ou não é assim? Às vezes a gente deixa a desejar. Cara, esse cara aqui é cristão. Pai, ele nunca falou de Jesus para mim. Porque às vezes a gente, o mínimo a gente não faz. Aí como é que o Senhor vai entregar o grande na minha e nas tuas mãos? Se a gente não está fazendo nem o mínimo. E é tipo isso aí, meu irmão. Para a gente poder alcançar algo grande, a gente tem que começar do pequeno. Porque Deus, ele leva a gente do pequeno ao grande. A gente tem que ser humilde, né? Também. E fazer mais além. Tem muitas pessoas que é humilde, mas... Eu conheço muitas pessoas humildes, mas desagrada a Deus. E eu conheço pessoas, até assim, entre as falar, até é chato, meio arrogante, em alguns aspectos, não em todos, mas é temente a Deus. Porque tem que ter temor e tremor. Não adianta só temer, eu tenho medo de Deus. Deus não é bicho papão não, que nem o pastor uma vez falou. Eu tenho medo de Deus, você tem que temer. Temer a Deus e respeitar os princípios acima de tudo, né? Com certeza, sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu também quero mandar um abraço aqui, aproveitando o nosso programa. Daqui a pouquinho vamos chegar ao final. Quero abraçar o Jorge Bez, né? Ontem a gente tivemos num programa do Namai, né? Lá no Jardim Bandeirante. Jorge Bez, teu programa é uma benção. A tua esposa, teus filhos, toda a família dele é engajada, viu, Daniel, no programa lá. Quero agradecer pela oportunidade. Paulo Diogo, um abração, meu irmão. Através da tua vida, me levou ontem para esse programa. Foi uma experiência tremenda. Ontem o céu ficou bem baixinho, meu irmão. Ontem foi o poder de Deus, a adoração lá foi maravilhosa. Obrigado, Jorge. E pode contar comigo, viu? Sempre que contar comigo, eu vou estar com vocês aí, para somar. Luane, tu quer deixar uma mensagem aí para os jovens? Fique à vontade. Deixa uma mensagem poderosa para essa nação, para os jovens. Daqui a pouco a gente vai lá para o final. O que eu tenho uma mensagem poderosa. O que eu tenho para deixar é que você não deve querer as coisas só no seu tempo. O que eu tenho para deixar é que você tem que esperar o tempo de Deus, porque se Deus, ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Você tem que ter paciência, suporte o processo, suporte a luta, suporte o deserto, que Deus, ele vai te dar a vitória através desse deserto, através da luta. Ah, Luane, mas é difícil. Ai, Luane, mas eu não consigo, tá tão difícil pra mim, as coisas tá dando tudo errado na minha vida, eu não tô conseguindo, eu quero desistir. Não desista,
Não desista desse processo, não desista do deserto, não desista da tempestade. Espere o tempo de Deus para a sua vida, porque se Ele prometeu que vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir. E não arrede o seu pé nem para a esquerda, nem para a direita. Os prazeres desse mundo não valem a pena. O que vale mais a pena é a presença de Deus. É o que Ele tem para nos oferecer. E aqui essa entrevista foi com a minha amiga Luane Pessoa. Se você gostou dessa entrevista maravilhosa, deixe teu like, compartilhe para 1, 2 ou 3 pessoas. E o Papo de Vida é isso, contando testemunhos, histórias impactantes. Até o próximo vídeo. Deus abençoe tua vida, viu, Luane? Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco, viu? Amém? Glória de Deus, amém. Deus abençoe e até o próximo episódio.